E aí, pessoal, como é que vocês estão, gente? Graça e paz do Senhor para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Estamos de volta aqui, retomando esse livro que nós estamos estudando aqui do Roberto Reis, a introdução bíblica. Nós já passamos por 2 unidades e hoje a gente vai falar, nós vamos começar aí a 3ª unidade. Eu acredito que a gente consegue concluir essa 3ª unidade. Mais uma vez agradecer a todos vocês por estarmos juntos aqui, ao pessoal que está acompanhando o nosso canal aí. Gente, nós estamos muito felizes aqui em Barretos, pessoal do Polo do IBAD aqui em Barretos, nós estamos realmente felizes, porque nós estamos tendo uma grande recepção por parte dos nossos irmãos, amigos aí do Brasil todo, pessoal que está acompanhando a gente aí do Nordeste, de Sergipe, de Piauí, do Ceará, Bahia, nossos irmãos aí da Bahia, pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Que Deus abençoe a sua vida, continue conosco, é uma alegria ter vocês conosco. A gente tem tido feedback aí no nosso canal, pessoal comentando as nossas aulas, e essa é a nossa ideia, gente, essa é a nossa visão, ou seja, a nossa visão de reino, que você possa ser abençoado através dessas videoaulas. Nós estamos nos guiando aqui, na verdade nós estamos sendo conduzidos pelo material do IBAD, é o curso médio de teologia, e eu fico muito feliz porque as pessoas têm nos acompanhado aí, Brasil afora e até fora do Brasil, e eu fico realmente feliz. A gente aqui do Polo Barretos, a nossa ideia inicial era atender os nossos irmãos que estão fazendo o curso conosco aqui no Polo Barretos, e na verdade isso acabou sendo extrapolado aí, foi para regiões do Brasil afora. Então siga com a gente, é uma alegria ter vocês aqui, beleza? Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal, IBAD Polo Barretos, e aí todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, vocês vão estar recebendo de primeira mão. E se você gostar do vídeo, dá o seu joinha, clica aí, dá um joinha, é importante para o canal, para que a gente ganhe relevância e mais pessoas possam ser abençoadas através dessas videoaulas, ok? Vamos lá? Simbora agradecer o Juninho que está aqui, Juninho Lesquim, é o nosso filmmaker aqui, ele que prepara essas aulas, ele que edita depois essas aulas e sobe para o YouTube, posta para que a gente possa acessar depois. Então vamos lá, pessoal? Simbora? Introdução Bíblica, Roberto Reis, nós falamos já sobre 2 unidades, a unidade 1, a unidade 2, e hoje a gente vai para a unidade 3, que fala sobre os livros apócrifos e outras questões. Mais uma vez, destacar a relevância desse livro do Roberto Reis para nós, esse material do IBAD, excelente. Essa semana agora nós tivemos a visita aqui do Elton e do Edson, são os diretores do IBAD, estiveram conosco aqui no Polo Barretos, aproveitar para mandar uma mensagem aí para eles, né, o Elton e o Edson que estiveram conosco aqui, fazendo uma visita, eles gostaram muito daquilo que eles viram aqui. Em breve, gente, nós vamos ter novidade aí, nós estamos pensando em algumas coisas juntos e eu tenho certeza que as nossas vidas serão abençoadas. Então, Elton e Edson, obrigado por estarem conosco aqui. O Elton é o reitor da universidade, né? Não apenas desse curso à distância, mas de toda a Universidade do IBAD, e o Edson é o responsável pela parte comercial. Então, pessoal, esse material está excelente, eu falei sobre isso nas 2 outras unidades, e cada vez que a gente avança, a gente percebe a relevância desse material. Nós vamos falar agora na unidade 3 sobre os livros apócrifos e outras questões, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 capítulos, aliás, é de praxe, né? A maioria das unidades são 5 capítulos. O primeiro, Apócrifos, Frutos da Obscuridade. O segundo capítulo, Apócrifos do Antigo Testamento. O terceiro, Apócrifos do Novo Testamento. Capítulo 4 vai falar sobre a igreja e os apócrifos. E o capítulo 5, Livros Desaparecidos e outros apócrifos, ok? Então nós temos aí uma matéria densa pela frente, mas eu acredito que a gente vai conseguir diluir, a gente vai conseguir passar de forma que todos nós possamos assimilar e entender a importância, né, que a gente possa ter e a compreensão desse material, porque isso, a base da nossa fé é a palavra. Em alguns momentos nós somos questionados, acontece comigo, eu creio que acontece com vocês também, sobre isso, ou seja, por que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Por que a Bíblia é reconhecida como a palavra de Deus? Qual que é a diferença da Bíblia cristã protestante para a Bíblia cristã católica? Da onde se originou essa diferença? Quais os livros que tem lá que não tem cá? Então, muitas vezes, a gente, quando não tem oportunidade de estudar, de se aprofundar sobre isso, a gente não tem muitas respostas, mas com o estudo desse livro do Roberto Reis, que eu repito, um material excelente, parabenizo o autor, parabenizo a casa, o IBAD, por ter apresentado um compêndio com tantas informações relevantes. Eu creio que a gente vai conseguir, não apenas para o nosso próprio conhecimento, mas responder e aumentar a nossa cultura bíblica, a nossa cultura teológica. Beleza? Simbora? Capítulo 1, Apócrifos, Frutos da Obscuridade. A primeira
primeira coisa que a gente precisa entender é o significado dessa palavra apócrifo. Então, a palavra apócrifo, termo de origem grega, que significa oculto ou coisas escondidas, originalmente referia-se aos escritos que não eram lidos em público. A origem da palavra apócrifos do grego significa isso, ou seja, aquilo que está oculto ou coisas escondidas. Referia-se principalmente àqueles textos que não eram lidos em público. Posteriormente, com Jerônimo, o grande teólogo aí do século IV, e um pedacinho do quinto, um dos grandes teólogos cristãos, passou a ser utilizado para se referir aos livros não canônicos, ou seja, que não faziam parte do cânon sagrado. Na origem se referia a escritas que era proibido, ou não era usual se ler em público. Depois Jerônimo se apropriou desse termo apócrifo e passou a fazer referência àqueles livros que não foram considerados canônicos ou não foram considerados inspirados por Deus, recebeu o nome de apócrifo. Seguindo aqui, os fatos relevantes que a gente encontra nesse capítulo 1, com relação ao surgimento e à importância histórica. Então, do surgimento não se pode determinar com precisão a data do surgimento dos livros apócrifos. Sabe-se, no entanto, que ao cessar a voz profética, após os últimos profetas pós-exílio, ou seja, Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 3 profetas foram os últimos profetas veterotestamentários que profetizaram, que vieram num período pós o exílio da Babilônia, quando o povo retorna para Israel, retorna para a terra de Jerusalém, volta para Jerusalém, um ambiente propício às vozes e textos não inspirados por Deus teria surgido desde então. Então acredita-se que naquele período intertestamentário, ou seja, do Velho Testamento para o Novo Testamento, todos nós sabemos que se passaram 4 séculos, ou seja, aproximadamente 400 anos, 400 e poucos anos. Então a maioria desses livros canônicos acredita-se que tenha surgido nesse período, quando cessou a voz profética dos 3 últimos profetas do Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias. Outras pessoas, outros homens, outras pessoas, enfim, se colocaram na condição de transmitir, ou de escrever, ou de passar uma mensagem que seria, e esse seria, entre aspas, inspirado por Deus, e se produziu uma quantidade de literatura, atribuindo a essa literatura uma inspiração divina, mas nós sabemos que depois, quando foi passado pelo crivo do momento da canonicidade dos textos sagrados, eles não passaram pelo crivo, não foram realmente considerados canônicos, e aí eles foram considerados apócrifos. Jerônimo usa esse termo apócrifo para dizer de toda a literatura produzida, atribuída como sendo divina ou por inspiração divina ou canônico, mas que na verdade não foi aceito pela comunidade que determinou os livros que seriam considerados canônicos. Então, o surgimento teria sido nessa fase, a maior parte deles entre o período do Velho e do Novo Testamento, quando a Bíblia diz que cessou a voz profética. Esses 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, depois deles aparece João, pregando, a Bíblia diz, no deserto da Judéia. Então, João Batista é a voz profética pós esse período veterotestamentário. João vem profetizando e entregando a mensagem de Deus de que o reino de Deus estava próximo, estava chegando, e que o Messias, o Salvador, estaria surgindo, e a mensagem de João era sobre arrependimento, a necessidade de se arrepender, porque o reino de Deus estava próximo. Mas de Malaquias a João, 400 anos se passaram, e aí começou a fervilhar, As pessoas se colocavam na condição de produzir literatura, material, escritos, e não apenas escritos, mas também passando, na tradição oral. Nós já vimos isso na unidade passada, esses ditos, essas frases, esses provérbios. Isso foi gerando uma série de livros que atribuía-se a eles também inspiração, que depois foram considerados apócrifos. Agora, no entanto, é impossível negar a importância histórica desses livros. O autor vem dizer para nós, mesmo não reconhecendo a sua inspiração divina, é inegável a contribuição histórica dos textos apócrifos, uma vez que auxiliam na compreensão do próprio texto sagrado, como definição precisa de datas, ou seja, eles ajudam, os apócrifos ajudam a
própria interpretação do texto sagrado ou uma melhor compreensão do texto sagrado, porque ele vai nos ajudar com relação às datas, além de trazer melhor entendimento do ambiente histórico, cultural e dominante da época. Então, quando nós estudamos, quando nós lemos essa literatura não considerada inspirada, portanto não canônica, e apócrifa, uma vez que eles não fizeram parte do cânon sagrado, eles nos ajudam a compreender ou a ter uma compreensão do próprio texto sagrado. Ele vai nos ajudar a entender as datas, o momento do mundo, o que estava rolando, né? O que estava acontecendo naquele momento da história, a questão cultural, ou seja, o momento em que as pessoas estavam vivendo, dos hábitos, dos seus costumes, o estabelecimento das famílias, a divisão das tribos. Então, tudo isso nós conseguimos ter informação quando nós lemos ou quando a gente passa a observar os apócrifos. Eles não são sagrados, eles não são considerados canônicos, mas eles são históricos e eles nos servem como uma literatura subsidiária ou como uma literatura acessória para que a gente possa compreender a profundidade e a dimensão do texto sagrado, que é a palavra de Deus para nós. Seguindo aqui, o autor traz para nós a questão dos apócrifos e o cânon sagrado, né? A recusa e a rejeição. Por que eles foram recusados e rejeitados a compor ou a constar no texto sagrado? Importante ressaltar que os livros que compõem o texto sagrado não receberam o selo de confiabilidade canônica, essa expressão que o Roberto usa aqui, né? O Roberto dos Reis usa no seu livro, não receberam esse selo, essa autenticidade de confiabilidade canônica por terem valor literário. Não foi por causa do seu valor ou da sua forma de escrita ou do seu conteúdo literário que eles receberam esse selo. São livros inspirados por Deus, portanto devem fazer parte do cânon sagrado. Não foi por isso. Mas eles foram considerados sagrados porque foram considerados como sendo provenientes do próprio Deus, ou seja, nós atribuímos ao texto sagrado, a Bíblia Sagrada, como sendo a inerrante, a infalível palavra de Deus. Então não é por causa do seu valor literário, do compêndio literário, mas é porque ele é a palavra de Deus, ou ela é a palavra de Deus, e por isso esse texto foi considerado canônico ou sagrado. Nesse sentido, os apócrifos foram recusados por apresentarem diversas contradições, diferente da palavra do Senhor, que nós acreditamos, né, e é a base da nossa fé, que não tem contradição, não tem erro, ela não falha. Os apócrifos apresentaram diversas contradições, conteúdos superficiais, transmissão de falsos ensinos, incoerência, hermenêutica e ausência de autoridade profética. Então, os textos sagrados são considerados sagrados porque, ao passar pelo crivo daqueles que definiram que comporia o cânon sagrado, foi-se constatado a sua inerrância, a sua infalibilidade e foi-se atribuído a ele o caráter divino, ou seja, o próprio Deus inspirou. Nos textos considerados apócrifos, eles não resistiram a essa aplicação, ou seja, quando foi colocado sobre ele a luz do crivo, que deveria atribuir canonicidade ou não, foi-se constatado que os livros apócrifos, eles são muitas vezes contraditórios, eles têm erros, conteúdos superficiais e algumas vezes, na maioria das vezes, trazendo inclusive ensinamentos que confrontam com o ensinamento da palavra real do Senhor, ou seja, elas se opõem numa rota de colisão. Aqueles ensinamentos se opõem a uma rota de colisão à palavra de Deus, que é inerrante, e aí, em função disso, foi rejeitado, como diz o autor, foi recusado a inclusão desses escritos no cânon sagrado. Existe aqui uma posição que é chamada de defesa e considerações, né? Alguns que defendem a legitimidade dos apócrifos se baseiam na decisão do Concílio de Trento, ou seja, um concílio que aconteceu na cidade italiana de Trento durante o século XVI, 1545 a 1563. Existe aí uma galera, existe uma corrente que defende a legitimidade dos apócrifos, ou seja, definindo, né, ou atribuindo a eles também o caráter canônico. Agora é importante a gente pensar que, e o autor traz esse dado histórico para nós, que esse concílio, esse chamado Concílio de Trento aqui, que acontece nesse século XVI, foi convocado como uma resposta à reforma protestante. Ou seja, o mundo estava passando por um momento de reestruturação
em 1517, nós sabemos que é o momento que marca o início da Reforma Protestante pelo monge Martinho Lutero, quando ele se levanta contra, né, todo aquele ensinamento da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, ele se coloca contra, e aí nós conhecemos, né, nós já estudamos a história, quando ele defende as suas teses, as 95 teses de Lutero, e ele se coloca contra todo aquele ensinamento, e ele passa com aquilo, ao confrontar a Igreja Católica Romana, ele inicia um grande movimento que foi considerado depois como a Reforma Protestante. Isso acontece em 1519, há um desmembramento, há um racha, né, na igreja que até então era única, e aí existe a linha dos chamados protestantes, porque protestaram contra aquela linha e aquele entendimento da fé que era definido pela Igreja Católica, e eles passam a inaugurar um novo tempo, né, onde a salvação é pela graça, onde não se tem que pagar, onde o Evangelho ele é aplicado de acordo com a língua das pessoas, eles passaram a poder ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Em resposta a esse movimento, eles decidem convocar esse chamado Concílio de Trento, ou seja, 1545, ele começa a reforma 1519, alguns anos depois, a Igreja Romana decide convocar o chamado Concílio de Trento para que eles pudessem contestar o que estava sendo apresentado pela Igreja Católica ou pela Igreja Protestante. É importante dizer que, nesse momento, os apócrifos são inseridos na Bíblia, que hoje nós chamamos de Bíblia Católica ou Vulgata Latina. Até então, os próprios apócrifos não constavam na Bíblia. A partir deste momento, com a defesa, né, veemente da Igreja Romana, através do Concílio de Trento, é que os apócrifos passam a constar na Bíblia, que até então eles também tinham sido rejeitados. No entanto, deve-se ressaltar que os apócrifos jamais foram aceitos pelos pais da Igreja primitiva, que não os conheciam como textos sagrados. Então, o que aconteceu, na verdade, foi uma resposta política, uma resposta da liderança da Igreja Romana diante da força com que estava se levantando e propagando a Reforma Protestante, alcançando vários lugares no mundo, inclusive outras colônias, né? Colônias inglesas, como a América do Norte, colônia portuguesa, como o caso aqui do Brasil, ou seja, os pais da Reforma Protestante, né, em Calvino, Lutero e tantos os outros, né, tanto outros que fizeram parte do movimento da Reforma Protestante, eles começaram a levar nessa ideia, essa visão do Evangelho para outros lugares em reforma, em resposta, em oposição a isso, a Igreja Romana levanta esse concílio e a partir dali passa a aceitar, passa a receber os apócrifos, atribuindo a eles a questão divina. E nós sabemos que isso foi, na verdade, uma resposta àquele movimento, né, que aconteceu por conta da Reforma Protestante. Até então não era, e esses apócrifos eles foram rejeitados pelos próprios pais da Igreja primitiva. Eu concluo aqui esse capítulo primeiro, né, encerrando dizendo que os livros apócrifos, até esse momento do século XVI, eles também não eram vistos, né, como livros canônicos ou como livros divinos. Em função disso, mais do que nunca, é questionada a sua autenticidade como um livro que possa transmitir a voz de Deus. Se a gente parar para pensar que durante os 15 ou 16 séculos anteriores, e pelos próprios pais da Igreja primitiva, eles não foram recepcionados como divinos, só 1500 anos depois, em função de uma resposta política, é que eles foram inseridos, né, no cânon sagrado. Dá para a gente imaginar que, na verdade, teve um interesse, né, extra análise, extra princípio, né, que definiu a canonicidade do livro para que eles fossem incluídos lá. Ok? Volto com vocês já já, aqui no capítulo 2. Descansa um pouquinho, a gente volta já já. Até já. Pessoal, beleza? De volta aqui? Vamos seguir? Seguindo então, o capítulo 2 vai trazer para nós apócrifos do Antigo Testamento, e aqui a gente vai entrar um pouquinho, né, na diferenciação ou nos livros que compõem a Bíblia na versão da Vulgata Latina e não contém na tradução da Septuaginta. Então, seguindo aqui, a natureza e gênero literário. Os livros apócrifos do Antigo Testamento, denominados deuterocanônicos,
pelos católicos, foram redigidos no período interbíblico. Acabei de falar isso para vocês agora há pouco, né? A maioria deles foi redigido naquele período entre o Velho e o Novo Testamento, aquele período de 4 séculos, né? Entre os últimos profetas e o momento do neotestamentário que culmina com João no deserto e Jesus nascendo de Maria. Eles foram redigidos, a maioria deles, no período interbíblico, quando o mundo vivenciou um momento sem visão ou profecia genuinamente proveniente de Deus. Também disse aqui que naquele momento começou a pipocar, levantar pessoas, né, de vários lugares, se definindo como porta-voz de Deus ou se definindo como a mensagem de Deus, e começou a produzir, né, essa literatura ou esse volume de escritos que foi se atribuído depois como sendo os livros apócrifos. Podem ser divididos em 9 grupos distintos. Os livros apócrifos do Velho Testamento podem ser divididos em 9 grupos distintos: pseudo-histórico, apocalíptico, agático, lendário, histórico, didático, profético, religioso e romance. Se a gente pegar aqui o livro do Roberto dos Reis, vocês vão ver que ele detalha cada um desses gêneros, né, que eu trouxe para vocês aqui, o pseudo-histórico, apocalíptico, o agádico, ele detalha cada um desses gêneros, ele faz aqui para nós, ele traz a informação para nós dos livros correspondentes. Eu não vou entrar propriamente nisso daí, porque esse material a gente tem no livro, e eu repito aqui, que é muito importante, né? O que eu trago para vocês são os pontos principais, mais relevantes, mas eu quero muito que vocês leiam e se atentem nessas informações que ele trouxe para nós aqui. O que eu quero passar para vocês aqui são os livros que constam na versão da Vulgata Latina, no Velho Testamento, e que não constam na nossa tradução da Septuaginta, porque talvez essa seja as grandes questões ou as mais relevantes que nós enfrentamos no dia a dia, não é? Quando a gente está conversando com alguém, né, da igreja de fé romana, né, de fé católica, e diz para nós, mas por que na nossa Bíblia tem alguns livros que na sua não tem? Ou, na verdade, na maioria das vezes não pergunta isso, né? Pergunta, mas a Bíblia não é a mesma? Nós não estamos falando da mesma Bíblia? Porque muitas vezes eles nem conseguem, nem sabem quais os livros que constam, que estão lá, e a gente às vezes fica na dúvida, sabendo que existe uma diferença, mas não sabe necessariamente qual a diferença. Então o que eu quis trazer para vocês aqui são quais os livros que constam na tradução da Vulgata Latina, que é a usada pela Igreja Católica Romana, e que não constam na tradução da Septuaginta, que é a usada por nós. Então são esses livros aqui: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Ou seja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros que nós encontramos na tradução da Vulgata, mas nós não encontramos na tradução da Bíblia que nós usamos, que é a chamada Bíblia Protestante ou a Bíblia da Septuaginta. Esses 7 livros aqui, que compõem o texto da Bíblia, de novo, da Bíblia Católica Romana, e nós não encontramos na Bíblia ou na tradução da Septuaginta, porque foram considerados lá no início pelos próprios pais da igreja e posteriormente pelo próprio crivo que definiu os livros que constariam, né, na Bíblia que nós usamos hoje, ou seja, os 66 livros, eles foram considerados apócrifos. No entanto, a partir do Concílio de Trento, como eu disse aqui agora há pouco para vocês, eles passaram a compor, eles foram incluídos na tradução da Vulgata Latina. Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Nós não temos esses livros na Bíblia que nós usamos. Nós temos Cantares de Salomão e nós temos Eclesiastes, mas esses outros livros nós não temos. E o Sabedoria de Salomão não é o Cantares de Salomão. E o Eclesiástico também não é o Eclesiastes nosso. Além desses, eles têm esses outros livros também. Ou seja, a Bíblia Católica Romana tem 7 livros a mais do que nós no Velho Testamento. Se vocês quiserem entender aqui sobre o que fala cada um desses livros, ou seja, de Tobias, de Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, o autor vai trazer para nós detalhadinho aqui. Eu acho que não é o caso da gente entrar especificamente sobre isso, né? Mas eu acho que é importante que vocês leiam depois. Além desses livros que compõem, né, a tradução da Vulgata Latina, nós encontramos aqui, ele traz para nós outros livros que foram considerados apócrifos, e agora foram considerados apócrifos pelos dois
crivos, né, tanto da protestante quanto da católica romana, que também não consta na própria Bíblia católica romana, tem, por exemplo, Epístola de Jeremias, Bel e o Dragão, Susana, Oração de Azarias, são outros livros que também foram considerados apócrifos e, portanto, eles não constam da Bíblia católica romana também e tampouco da Bíblia protestante, que é a Bíblia que nós usamos. Sobre o capítulo 2, eu creio que esse é o ponto mais importante e eu já vou começar no 3 também, porque nós vamos falar dos apócrifos do Novo Testamento. Assim como no Velho Testamento apareceram esses escritos e constaram esses escritos, no Novo Testamento também eles foram considerados, né, textos ilegítimos e, portanto, não fazem parte do texto sagrado. Tal como aconteceu em outras épocas, o período do Novo Testamento também foi marcado pela presença dos chamados textos ilegítimos, textos apócrifos que, na tentativa de trazer luz a fatos aparentemente obscuros das Sagradas Escrituras, eram marcados por conteúdos completamente fantasiosos, sem nenhuma consonância com os textos inspirados. Por esta razão, foram totalmente rejeitados pela igreja. Ou seja, mesmo no Novo Testamento, num volume muito menor, essa é a verdade, mas surgiram alguns escritos que tentaram se contrapor ou na expectativa, ou quem sabe, na esperança de comporem o cânon sagrado, mas eles foram rechaçados, eles foram de pronto rechaçados pela igreja primitiva ou pelos teólogos do primeiro século, que definiu os livros que constariam no cânon sagrado, tanto da Vulgata quanto da tradução da Septuaginta. Então, esses livros que o autor menciona para nós, e é uma relação deles aqui, a gente pode ler aqui Evangelho segundo os Hebreus, Evangelho dos Ebionitas, Evangelho segundo os Egípcios, Evangelho segundo Pedro, Evangelho segundo Mateus, segundo Bartolomeu, Barnabé, Atos de Pedro, Atos de João, ou seja, tem uma série de escritos que foram produzidos já no período neotestamentário, que nenhum desses foram considerados inspirados. Na maioria das vezes porque eles se contrapunham ao que Paulo chama de sã doutrina, ou seja, ao ensino inspirado pelo Espírito Santo. Então, por não serem creditados a eles a inspiração divina, eles não constaram no cânon sagrado do Novo Testamento. Agora, como tudo, existe os chamados movimentos, não é? No Novo Testamento, nesses movimentos apócrifos do Novo Testamento, receberam o nome de, primeiro, movimento ebionita e o movimento gnóstico. São dois movimentos que defendiam, né, a canonicidade desses textos apócrifos, que alguns eu mencionei aqui para vocês. O movimento ebionita, esse movimento se manifestava radicalmente contrário à interpretação paulina da fé cristã, ou seja, esse movimento chamado movimento ebionita, eles se contrapunham ao entendimento e à interpretação que Paulo dava da fé, principalmente na carta aos Romanos, né, que é o grande compêndio, a grande produção literária de Paulo, a carta aos Romanos. Há quem diga se as cartas de Paulo, né, são a cordilheira do Himalaia, a carta aos Romanos é o pico do Everest, né? Ou seja, é o ponto alto, né, onde o Espírito Santo traz para o apóstolo Paulo toda a compreensão do mistério da fé. Mistério até então que o Espírito Santo nos revela através de Paulo, né? Ou seja, salvação pela fé, a fé como base, a fé guiando, a fé dirigindo, a fé conduzindo. Então, esse movimento ebionita, eles se colocavam contra essa interpretação de Paulo com relação à fé cristã, negando inclusive a divindade de Cristo e defendendo que a salvação só seria possível através da fé e das obras, ou seja, eles negam a divindade de Cristo e mencionam que a salvação do homem seria pela fé, mas que também deveria ser pelas obras. Quando a Bíblia diz que a salvação vem pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie nela, embora Tiago depois vai dizer para nós que a fé sem obras é morta, mas a condição sine qua non para a salvação não são as obras, é a fé. E não é essa combinação das duas, é necessariamente a fé segundo Paulo. Porém, quando nós temos essa fé em Cristo e essa convicção e essa condução do Espírito Santo, as obras nos acompanham. Ou seja, é incompatível com a fé cristã mais obras e é compatível com a fé cristã boas obras, porque está ligado ao amor que Jesus falou. Mas a condição de salvação, na definição de Paulo, é uma só,
é a fé e não as obras, para que ninguém se glorie nela. Mas os ebionitas entendiam que não, a condição para a salvação é esse combo, fé e obras. Mais ainda, repudiava as epístolas de Paulo, taxando-as de heréticas. Então, para esse pessoal do movimento ebionita, os chamados ebionitas, eles entendiam que a literatura produzida por Paulo, todo o compêndio doutrinário criado pelo apóstolo Paulo, na verdade, deveria ser jogado no lixo, porque eles eram considerados heréticos para esse pessoal dos ebionitas. Depois tem um outro movimento chamado movimento gnóstico, né? O gnosticismo foi um movimento filosófico religioso que acreditava que o conhecimento baseado no esoterismo e no misticismo é que levava à salvação eterna. Então, gnóstico ou os gnósticos é aqueles que defendiam que a salvação no plano espiritual, a eternidade era alcançada através do conhecimento, principalmente do conhecimento místico, né? Ainda nós temos um resíduo e um resquício desse gnosticismo nos dias de hoje, né? Pessoas que baseiam o conhecimento em cristais, né, que defendem lugares onde eles alcançariam, né, o plano da salvação ou um plano superior, baseado no esoterismo e no misticismo. Para eles, Cristo seria uma das mais elevadas e perfeitas emanações de Deus, mas não seria Deus. Então, para os gnósticos, o apóstolo Paulo sofre com esse pessoal quando ele escreve a Coríntios e outras cartas, falando desse movimento que começou a nascer, né, no seio da igreja, naquele momento do mundo, né, que estava experimentando esse fluir do Espírito, né, e os apóstolos sendo levados de um lado para o outro, anunciando Jesus, também começou a se contrapor alguns que defendiam esse movimento, ou seja, Cristo seria uma alma elevada, estaria no estágio superior a todos os outros, mas ele não seria Deus. Uma alma da onde emanava, como ele diz aqui, elevadas e perfeitas emanações de Deus. Ele teria lapsos de Deus, fagulhas de Deus, mas ele não seria Deus. Para esses, a salvação ou plano superior era alcançada com base no conhecimento. Conhecimento é a grande chave para que o homem alcance a salvação. Dito isso, né, falando com relação ao apócrifo do Novo Testamento, esses dois movimentos, eu concluo aqui o capítulo 3 e eu volto com vocês já para falar do capítulo 4, ok? Fica um pouquinho aí, toma uma aguinha, eu vou tomar uma aguinha aqui também, descansa um pouquinho e a gente já volta já. Até já. Pessoal, beleza? De volta aqui? Tomou uma aguinha aí? Eu tomei uma aguinha aqui, nós estamos falando muito hoje. Eu espero que não seja muito rápido, eu acho que vocês estão conseguindo assimilar. E, de novo, se estiver gostando da aula, dá um joinha aí, ajuda a gente, dá uma colher de chá para que os nossos vídeos possam alcançar relevância aí, beleza? Vamos lá no capítulo 4? Vou tentar aqui nesse tempo que nós temos, para não ficar muito longas as nossas aulas, a ideia é que a gente não fique muito longo, né? Que você consiga, né, ter entre 15 e 20 minutos, no máximo poder fazer uma pausinha, e com isso eu espero que nesses 15 ou 20 minutos eu termine o capítulo 4 e o capítulo 5, ok? Simbora, vamos lá? Capítulo 4, a igreja e os apócrifos. O processo de canonização do Novo Testamento, o autor traz essa informação para nós e para o nosso enriquecimento, né, para o nosso conhecimento teológico, para a nossa cultura teológica. Ele diz que o processo de canonização do Novo Testamento foi longo porque diversos textos não foram aceitos com rapidez ou não tiveram de imediato seu reconhecimento homologado pela liderança cristã, que colocou em dúvida sua inspiração divina até que fossem definitivamente incorporados ao cânon sagrado. O que ele está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer para nós que dos livros que compõem o Novo Testamento, ou seja, os 27 livros que compõem o Novo Testamento, constam no cânon sagrado, alguns desses livros, ou seja, ele não está se referindo aos apócrifos, porque os apócrifos não constam mesmo no Novo Testamento, mas alguns dos 27 livros que compõem o cânon sagrado, eles não receberam direto e de imediato a aceitação para que eles pudessem ou para que eles constassem como livros divinos. Pelo crivo, pelo conselho que definiu a implantação ou a aceitação dos livros do Novo Testamento como sagrados, alguns livros não foram de pronto, eles não receberam de pronto esse selo, né, como sendo um livro inspirado por Deus. Levou um tempinho até que eles fossem definitivamente incluídos ou incorporados no cânon sagrado. Aí nós vamos entender
quais são esses livros. Daqui a pouquinho eu falo isso para vocês, quais são esses livros, mas existem 3 termos, ou 3 expressões novas que nós vamos aprender agora, que trata sobre os ágrafos, homologomena e antilegomena. São 3 palavronas, né, gente? Mas que a gente vai trazer aí com calma o entendimento. Não é, a palavra é mais complicada do que o significado delas, essa é a verdade. Por exemplo, ágrafos, a igrejas e os apócrifos. Ágrafos, o termo ágrafo, que significa em grego coisa não escrita, passou a ser utilizado pela igreja primitiva, para se referir a possíveis declarações de Jesus que não foram registradas nos evangelhos. São frases que Jesus teria dito que foram preservadas pela tradição oral. Então, olha lá, para um pouquinho aqui, olha para mim um pouquinho. São chamados de ágrafos aqueles textos ou aquelas expressões ou palavras que Jesus teria dito durante a sua jornada, durante a sua caminhada, durante o seu ministério, que não foram registradas nos evangelhos ou que não foram registradas pelos autores sagrados, mas que foram palavras de Jesus, ditas por ele, portanto inspiradas pelo Espírito Santo. Tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus proferiu, tudo o que Jesus fez, foram palavras, atos e gestos inspirados por Deus, movidos pelo Espírito de Deus, porque Jesus era e é Deus. Mas, no entanto, existem muitas palavras ou expressões que não foram registradas. Porém, elas foram transmitidas de forma oral por aqueles que conviveram com Jesus. É possível que alguns relatos de alguns acontecimentos que Jesus tenha feito não foi registrado no texto sagrado, mas que ele efetivamente fez. E que as testemunhas, as pessoas que conviveram com Jesus naquele momento, passavam essas informações boca a boca, de forma oral. No entanto, não consta no livro sagrado. Esses acontecimentos, ou essas frases, ou essas expressões são chamadas de ágrafos. E nós temos a corroboração disso na Bíblia. O Evangelho de João, quando João escreve no capítulo 21 e no versículo 25, há uma expressão no Evangelho de João que ele diz que, além de tudo isso que foi registrado, existem ainda muitas outras coisas que Jesus teria feito e dito, que se fossem registradas, todos os livros do mundo não caberia, ou não caberiam tudo aquilo que Jesus disse. É possível que você já tenha lido isso no Evangelho de João. Vai lá no João 21 e 25, você vai ver isso. Então, João abre uma porta para que a gente perceba que existem, além de tudo aquilo que foi registrado aqui na Bíblia Sagrada, né, nos 4 evangelhos que nós temos e outras referências que são feitas no texto sagrado, outras coisas Jesus teria feito ou dito que não foi registrado, mas que ele realmente disse e realmente fez. Então, não é muito difícil a gente compreender que isso aconteceu. E muitas dessas coisas eram passadas de forma oral. Olha, lembra aquele dia, Jesus em Betânia, quando saiu da casa de Lázaro, fez isso, por exemplo. Isso não está na Bíblia, mas aquelas pessoas que estavam com ele, que viu isso acontecer, narrava esses fatos entre elas, isso foram chamados de ágrafos, ou seja, coisa não escrita, mas que efetivamente Jesus teria feito. Uma outra palavra que aparece nova para nós é homologomena. Homologomena é o conjunto de livros, num total de 20 textos sagrados, que foram reconhecidos de pronto pela igreja primitiva. Foram chamados esses textos homologomena, ou seja, esse conjunto de livros foram desde o início aceitos como canônicos pela totalidade da comunidade cristã. Disse há pouco que dos 27 livros do Novo Testamento, nem todos foram de pronto reconhecidos. Ou seja, os que não foram de pronto reconhecidos foram 7 livros. Aqueles que foram de imediato, quando os pais da igreja, o crivo, né, da igreja primitiva, que definiram os livros que comporiam o cânon sagrado, né, os nossos pais, teólogos da igreja, eles analisando os textos sagrados, de imediato houve um consenso. Esses 20 livros são sagrados. Eles são inspirados por Deus pelo conteúdo, pela forma como foi escrito, pela maneira como foi narrado os fatos, ou seja, inquestionavelmente esses livros são sagrados. Aí os outros 7 que nós temos no Novo Testamento hoje, 27 livros, não é? Nós temos os 4 evangelhos, o livro histórico de Atos, as epístolas, as cartas, né, tanto de Paulo quanto dos outros escritores, e nós temos o livro profético, né, o livro do Apocalipse.
Além desses 20, existem 7 livros aqui, eles diziam, que nós precisamos mergulhar um pouco mais. Nós precisamos, num primeiro momento, eles não parecem canônicos, mas existem resíduo ou vestígio de que eles possam ser livros inspirados também. Aqueles que foram aceitos de pronto é chamado de homologomena, os 20 livros. Os que não foram aceitos de prontos foram chamados de antilegomena. Antilegomena são os livros que, num primeiro momento, tiveram a sua inspiração questionada pela comunidade cristã da época. Foram chamados de antilegomena, ou seja, alguém falou contra a sua canonicidade. A palavra antilegomena significa falar contra. Então, teve alguém que se levantou lá no meio e disse, eu sou contra. Esses livros, num primeiro momento, não me parece canônico. Eu acho que requer um aprofundamento da nossa parte. Esses livros que, num primeiro momento, não foram aceitos como canônicos, são chamados de antilegomena, porque daí vem a expressão falar contra, são os seguintes: a Carta aos Hebreus, a Carta Universal de Tiago, a segunda carta do apóstolo Pedro, a segunda e terceira carta de João, a carta de Judas e o livro do Apocalipse. Ou seja, esses livros, Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 de João, Judas e o livro do Apocalipse, eles, num primeiro momento, não foram aceitos como livros canônicos. Eles não, naquele momento em que se reuniu, requereu por parte desses livros um aprofundamento maior. Portanto, antilegomena, falaram contra. São esses os livros, Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 de João, Judas e Apocalipse. Depois, numa segunda análise mais aprofundada, com mais critério, com mais pessoas definindo e opinando, aí chegaram numa conclusão, não, esses livros são canônicos realmente. Eles devem constar no cânon sagrado. Por isso que os 7 passaram a compor aqueles 20 que já tinham sido definidos. E aí nós ficamos no Novo Testamento com 27 livros, é o que compõe o Novo Testamento. Viram como essas 3 palavronas aqui, ágrafos, homologomena, antilegomena, não é tão difícil de entender assim? Beleza? Concluindo aqui o capítulo 4, vamos para o 5. Nós temos um tempinho, né, Juninho? Dá para falar um pouquinho aí ainda. Então, o capítulo 5 vai tratar sobre os livros desaparecidos e outros apócrifos. De novo, o capítulo 5, vocês podem ler todo o capítulo 5, vocês vão observar que o autor traz para nós aqui bastante detalhe dos chamados livros desaparecidos e outros apócrifos. O que eu quero passar para vocês, e a ideia original ou principal aqui, é que a gente saiba que, além desses livros que nós conhecemos, além dos apócrifos que nós mencionamos, existem também uma quantidade ou uma relação de livros que não apareceram, mas que em algum momento eles foram citados no texto sagrado. Livros desaparecidos nas Escrituras Sagradas são encontradas diversas referências a esses textos, denominados livros desaparecidos, cujo conteúdo, embora permaneça um mistério, é inegável que foram utilizados pelos autores sacros. Ou seja, os autores sacros, os autores que nós conhecemos, ao escreverem as suas narrativas e o seu conteúdo literário, em algum momento eles fizeram algumas citações ou recorreram a alguns textos, eles mencionaram alguns textos que não foram encontrados, a história não encontrou ainda. Então eles são chamados de livros desaparecidos, mas eles fizeram menção a esses textos. Como, por exemplo, Livro das Guerras do Senhor. Nós encontramos essa expressão no livro dos Números 21 e 14. Quando Moisés escreve Números, ele faz uma referência a esse tal Livro das Guerras do Senhor. Ninguém nunca encontrou, gente, esse Livro das Guerras do Senhor. Mas ele existia, possivelmente existia, porque Moisés faz uma referência a ele. Livro dos Justos. Nós encontramos isso em Josué capítulo 10, versículo 13. Ele faz uma menção a esse chamado livro dos justos. História de Davi, ou livro da história de Davi. 1 Crônicas capítulo 27, versículo 24, vai falar desse livro da história de Davi. Não foi encontrado, mas o autor faz uma referência a ele. Livro da história de Salomão, ou seja, nós encontramos em 1 Reis, capítulo... Peraí um pouquinho só, gente, que está tocando o celular aqui. Nós encontramos em 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, livro da história de Salomão. Não foi encontrado esse livro da história de Salomão. No entanto, nós sabemos que esse livro em algum momento existiu, porque ele foi citado entre outros. Ou seja, livros desaparecidos não foram encontrados, mas foi mencionado por esses autores do texto sagrado ou do cânon sagrado. São chamados livros desaparecidos.
Seguindo aqui, nós encontramos os outros apócrifos, ou seja, rejeitados pela grande maioria dos cristãos do primeiro século. Os livros e epístolas denominados apócrifos foram veementemente combatidos por grande parte da liderança cristã do século seguinte. São alguns desses escritos, ou seja, que não constaram também desses apócrifos que nós falamos aqui. Epístola O Pastor de Hermas. Epístola aos Coríntios, nós conhecemos a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas essa aqui não. Epístola do Pseudo Barnabé. Epístola do Pseudo Barnabé, eu achei que fosse pseudo, mas o autor traz para nós a informação que é pseudo mesmo. Epístola do Pseudo Barnabé. Epístola dos 12 Apóstolos. Evangelho segundo aos Hebreus, Apocalipse de Pedro, entre outros. Ou seja, o autor vai trazer para nós aqui uma série desses chamados livros apócrifos que não constam na Bíblia. Tem aqui os Atos de Paulo e de Tecla, Evangelho segundo os Hebreus, acabei de falar, a Epístola aos Laodicenses, a Epístola de Inácio, a Epístola de Policarpo aos Filipenses. Nós conhecemos a carta de Paulo aos Filipenses, mas a Epístola de Policarpo aos Filipenses, no entanto, são livros que foram redigidos, escritos nesse período já neotestamentário, que não constam no cânon sagrado, foram considerados apócrifos por todas as versões, por todos os escrivos da versão da Bíblia, tanto na Vulgata quanto na Septuaginta. Esses livros realmente não fizeram jus e nem são dignos de constar no cânon sagrado. Pessoal, beleza? Com isso eu concluo aqui o capítulo 4 e o 5, e aí a gente vai para a unidade 4, os manuscritos, as traduções e as atuais questões bíblicas, e com isso a gente encerra esse importantíssimo livro aqui da introdução bíblica. Mas a unidade 4 nós não vamos falar agora não, nós vamos deixar para depois. Eu vou... terminando essa aula que a gente já deve subir para vocês, e daqui a pouquinho, dessa semana, a gente está subindo aí a unidade 4 e com isso a gente conclui o livro, ok? Deus abençoe você, mais uma vez, obrigado por vocês estarem conosco aqui, obrigado por você nos prestigiar, né, nos acompanhar e estar com a gente nesse momento tão importante do estudo da palavra. Que você seja abençoado pelo Senhor, onde quer que você esteja, que a mão de Deus esteja sobre a sua casa, a sua família, a sua vida. Vamos seguir junto, tá, gente? Bíblia na mão, livro do IBAD, um dicionário do lado, orando, falando com o Senhor, e assim a gente vai caminhando e passando por todo esse curso que tem sido bênção para as nossas vidas. Deus abençoe você, até a próxima aula, ok? Unidade 4 a gente volta daqui a pouquinho com vocês. Abraço, Deus abençoe você.